Fala galera, hoje aqui num cenário um pouquinho diferente, que aqui no sul tá fazendo um calor dos infernos. Hoje durante o dia passou dos 40 graus, então eu tô gravando aqui do quarto onde tem ar-condicionado para conseguir aguentar e gravar esse vídeo tranquilamente. O sonho da maioria dos brasileiros é poder viver de dividendos, e por isso então nesse vídeo eu trouxe para vocês 5 passos práticos que vão ajudar vocês a alcançar esse objetivo de viver de dividendos. A maioria das pessoas pode dizer, mas tu não tá vivendo de dividendos, então o que tu quer ensinar? Esses 5 passos é exatamente o que eu faço em busca de viver de dividendos, é o que eu estudei, o que eu aprendi com vários outros investidores que têm muita bagagem e muita experiência, então isso me ajudou a poder trazer para vocês esses 5 passos. E eu garanto que eles vão ajudar vocês também. Então antes de nós ir para os 5 passos, curta esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para os 5 passos. E aqui então eu já trouxe uma frase do famoso Rockefeller, que é: você sabe qual é a única coisa que me dá prazer? É ver meus dividendos caindo na conta. Então isso dá um prazer muito grande, principalmente quando esse dividendo ele vem sem o teu esforço, sem tu precisar suar. Claro que você trabalhou durante a vida para conseguir investir, para alcançar esses dividendos, mas esses dividendos, se você não fizer nada, você vai continuar recebendo. Isso que é a grande mágica e por isso que isso é tão interessante. Então o primeiro passo é compreender que o dinheiro não é o fim. Muitas pessoas vivem a vida toda correndo atrás do dinheiro. Elas acreditam que o dinheiro é o fim e na verdade o dinheiro ele é só um meio. O objetivo de viver de dividendos é ter liberdade financeira, não para fazer o que quiser, e sim para não fazer o que não quiser. Muitas pessoas se confundem, elas acham que se elas forem milionárias, elas vão poder fazer tudo o que elas quiserem, e na verdade não, elas não vão poder fazer tudo o que quiserem, porque existem outras variáveis, outras coisas envolvidas que você não tem controle, mas você vai poder dizer não pro que você não quiser fazer. Então se você está vivendo de dividendos e na segunda-feira ficar doente ou não ter vontade de fazer nada, você poderia muito bem ficar deitado na cama sem fazer nada. Ou se você gostaria de fazer uma viagem, pegar uma folga para ir passear na casa dos pais, amigos, parentes, você consegue fazer isso porque você não está preso ao seu emprego. Você tem essa liberdade. Mas mais do que as escolhas que você pode fazer, é você poder decidir não fazer alguma coisa porque você não depende mais disso. Muitas pessoas são sujeitadas a coisas abusivas nos seus trabalhos, então se você não quer mais passar por isso, ou se você está vivendo de dividendos, você pode. E se focar somente no dinheiro, provavelmente será infeliz mesmo alcançando a liberdade financeira. Como eu disse, o dinheiro não é um fim. As pessoas que ficam correndo a vida inteira atrás do dinheiro, elas ficam focadas só no dinheiro. E aí depois que elas têm o dinheiro, elas tenham medo de perder o dinheiro e assim elas não conseguem aproveitar nunca a vida e elas esquecem das coisas simples e mais importantes da vida. O dinheiro é um meio para você alcançar a liberdade, assim você pode escolher o que você quer fazer, você pode sair do emprego ruim se você quiser, você pode trabalhar no que gosta porque você não depende da renda, você pode trabalhar em qualquer coisa mesmo que não ganhe nenhum dinheiro, você pode fazer trabalhos voluntários se quiser, enfim, o que fizer sentido para você. Essa é a grande vantagem do dinheiro e não o dinheiro em si. O segundo passo então é ter uma meta clara e objetiva. Então essa meta ela varia bastante de pessoa para pessoa. Não tem como aqui definir uma meta para todo mundo. Algumas pessoas têm objetivos bem simples, com 2, 3 mil reais elas já ficariam tranquilas. Se elas pudessem ficar na casa delas tendo uma vida bem humilde e tranquila, elas ficariam. Outras pessoas gostariam de ter uma casa na praia, um carro bom, então essas pessoas têm uma meta de vida maior, então elas vão precisar de mais dinheiro, mais renda para poder sustentar essa vida. Então tenha claro o que você busca, os sonhos e conquistas. Você quer ter uma chácara no interior? Provavelmente você vai precisar de uma renda bem menor do que se você quiser ter um apartamento na beira do mar ou se quiser viver viajando o mundo. Então depende do objetivo de cada um. Depois disso você vai definir um valor de renda passiva anual que você necessita para custear esse estilo de vida. E por que eu botei aqui anual? Porque se você investe, por exemplo, em ações, a maioria das ações elas não pagam todos os meses. Se você investe em fundo imobiliário, sim, mas o ideal é diversificar em mais tipos de investimento, não só em um tipo. Então o ideal é você definir essa renda passiva anualmente, para depois você dividir por 12 e assim você chegar na sua renda passiva mensal. E aí, sabendo qual é o valor ideal, o objetivo da renda deve ser no mínimo 50% superior. Então digamos que você viu tudo isso aí,
sabe quais são seus sonhos, suas conquistas e entendeu que com 10 mil reais por mês ou 120 mil reais por ano seria o suficiente então para você ter o estilo de vida que você busca. Você vai no mínimo buscar 15 mil reais por mês, ou seja, 180 mil reais por ano. Por quê? Porque em alguns momentos, como nós estamos passando da pandemia, esse rendimento ele pode cair drasticamente, o seu custo de vida pode aumentar muito também por causa da inflação subindo, como aconteceu também agora durante a pandemia. Então tem muitas variáveis e que podem distorcer bastante o valor da sua renda passiva e pode acabar perdendo muito valor ao longo do tempo. Então o mínimo é de 50% acima do que você busca. O ideal é que seja mais de 100%. Quanto maior, melhor. Inclusive nos próximos passos vai ficar bem claro, tudo isso aqui vai se encaixar. O terceiro então é avaliar as opções de investimento. No objetivo só é considerado investimentos que geram renda passiva. Muitas pessoas acabam confundindo renda passiva com renda ativa. Renda passiva é só um dinheiro que entra sem você precisar se esforçar naquilo a todo momento. Por exemplo, se um fundo imobiliário ele paga o rendimento, se você está trabalhando, se você não estiver fazendo nada, não muda nada. Esse dinheiro ele entra na tua conta da mesma maneira. Isso é uma renda passiva. Ter imóveis alugados, por exemplo, se você fica cobrando o aluguel, você tem que ir atrás do inquilino cobrando aluguel atrasado, você tem que correr atrás de problemas. Isso já não é exatamente uma renda passiva, porque você tem que fazer esse serviço. É mais uma renda passiva quando você tem alguém fazendo isso por você, ou uma imobiliária, por exemplo, e aí você praticamente não tem serviço nenhum. É claro que em algum momento pode surgir alguma dor de cabeça, alguma coisa que você precisa se envolver, mas você não está diretamente trabalhando nisso. Então isso que é uma renda passiva. E para proteger o patrimônio da inflação, essa renda precisa ser no mínimo 20% alocada em dólar. E essa alocação de pelo menos 20% em dólar é o que vai trazer proteção do patrimônio. Como no momento nós estamos com uma inflação alta e várias vezes isso acontece e o real ele vem desvalorizando bastante em relação ao dólar, se nós ter todo o nosso dinheiro aqui no Brasil e futuramente o Brasil virasse uma Venezuela, por exemplo, não adiantaria nada nós ter milhões de reais na conta se esse dinheiro não tem mais nenhum valor. Então por isso que pelo menos tem que ter 20% dessa renda vindo em dólar, de preferência um percentual até maior, mas pelo menos 20%, assim você garante pelo menos uma proteção de parte do seu patrimônio e da sua renda. E quais são então os investimentos para viver de dividendos? Ações, fundos imobiliários, stocks, que são as ações americanas, os REITs, que é praticamente os fundos imobiliários americanos, com algumas pequenas diferenças, ETFs lá dos Estados Unidos, na Bolsa Americana, que os ETFs aqui no Brasil ele não distribui dividendos, então não seria uma renda passiva, e aluguel de imóveis, como eu já falei para vocês, você não precisa estar diretamente cobrando aluguel, fazendo toda a administração desses imóveis. E aí sim você está recebendo uma renda passiva desses imóveis, e isso também é uma boa opção, mesmo tendo aqui fundos imobiliários e REITs. Querendo ou não, os imóveis também é uma boa fonte de renda, apesar de não ser talvez a melhor. O quarto passo então é criar uma boa diversificação. Cuidado com os ativos que pagam altas rentabilidades apenas em alguns períodos. Tem ações que em alguns momentos, quando o cenário macroeconômico é favorável, as commodities estão altas, o dólar está em alta, esse tipo de empresa costuma ser beneficiada desse cenário e aí ela tem um lucro muito maior e ela acaba pagando dividendos bem altos. Mas se você olhar o histórico de pagamentos dessas empresas, muitas vezes tem anos que ela não pagou nada, ou na maioria das vezes a média é bem baixa, com alguns poucos anos onde ela paga dividendos altos. Então tem que tomar cuidado para você não estar avaliando uma empresa que teve um ano bom, que pagou muito dividendo, mas que ela não tem recorrência, ela não é constante nesse bom pagamento de dividendos. Então tem que tomar cuidado com isso. E buscar então setores conhecidos por pagar boas rentabilidades. Aqui então eu trouxe, por exemplo, de ações, os bancos, as elétricas, as seguradoras, empresas de saneamento e outros setores, eles já são conhecidos por pagar bons dividendos. Se você olhar para as empresas listadas dentro desse setor, a maioria delas tem uma média bem acima de outros setores, e não só uma única empresa do setor que paga dividendos altos. A média desse setor já costuma ser alta, e a diversificação ela precisa ser bem distribuída em setores e negócios sem correlação. E aqui que é muito importante, se nós tivesse nosso investimento então nos 4 setores que eu falei, bancos, elétricas, seguradoras e de saneamento, dentro dessa diversificação nós ia dividir exatamente então 25% para cada um. É só um exemplo que eu estou dando aqui. E digamos que no setor de elétrica eu fosse investir em
duas ações de elétrica. Uma delas ela opera só na distribuição de energia e a outra opera, por exemplo, na transmissão de energia. Nesse caso, eu dividiria então a parte das elétricas de 25% entre essas duas ações. O que não é interessante é pegar, por exemplo, e investir em duas ações de distribuição, sendo que tem a transmissão e a geração de energia ainda no setor de elétrica. Então você ficaria investido somente num modelo de negócios em mais de uma empresa. Então, se você quer investir em mais empresas no setor de elétrica, pega uma geradora, por exemplo, uma transmissora e uma distribuidora. Assim você tem uma diversificação dentro do setor em negócios sem correlação. Isso que é o grande segredo de uma boa diversificação. Investir em setores ou em negócios sem correlação entre eles. E o quinto passo, então, é fazer aportes periódicos. O objetivo é a renda passiva. Então, você precisa definir o aporte periódico. Se ele vai ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral, anual. Isso não importa. Vai depender de como entra a renda para cada investidor. Cada um vai fazer do jeito que é melhor. Algumas pessoas recebem a renda semanal, mensal, então depende de cada um e aí cada um define, mas depois de definido tem que seguir então essa definição de aporte. Se o investidor ele tem como filosofia buscar oportunidades para comprar barato, não tem problema. É só separar parte do aporte em um caixa para oportunidades, mas não deixar de fazer os aportes periódicos definidos. Então, por exemplo, se você tem paciência e tem um perfil que consegue ficar esperando para investir, ao invés então de você investir 100% da renda que entrou num só aporte, você pode fazer um caixa e aí você define, digamos, 80% em aporte e 20% você separa lá no caixa para quando houver uma queda na bolsa você aproveitar essas oportunidades. E aí, se você vê um momento então que a bolsa está muito cara, que você acha que as ações estão muito valorizadas, você pode fazer, por exemplo, uma mudança nesse percentual. Eu vou 70% botar no caixa e 30% investir. Isso é de cada um tem um perfil diferente, então isso depende de cada investidor. Mas o importante é continuar aportando periodicamente como você definiu para não correr o risco de perder oportunidades nesses períodos. Muitas pessoas acabam tentando segurar, quando a bolsa começa a cair, elas ficam segurando, vai cair mais. Elas sempre acham que vai ter um momento mais oportuno e aí a bolsa volta a se recuperar e elas perdem a oportunidade. Então, pelo menos façam um percentual então de aporte periódico e se você quer aproveitar também as grandes oportunidades nas crises que sempre surgem, separa um percentual para o caixa. O sexto passo então é seguir a estratégia mesmo com o objetivo alcançado. Então, continue seguindo a estratégia mesmo depois de alcançar a liberdade financeira. Então, não importa se o seu objetivo era alcançar 15 mil reais de dividendos e você chegar lá, não para. Se isso é o suficiente para você, isso não vai te demandar um esforço para continuar fazendo. Se esse valor já é o suficiente para sua qualidade de vida, continua investindo e faça o bem para quem precisa, por exemplo. E aí você pode pegar e doar uma parte desse rendimento se você achar melhor, pode ajudar outras pessoas, faz o que você quiser, mas depois que você já montou tudo isso, fica tão simples de fazer, por que parar? Não faz sentido nenhum. Então, como eu falei antes que o objetivo é pelo menos 50% acima do que você busca de renda mensal, se você quer, por exemplo, 10 mil reais, é também para essa diferença que no momento que você quiser viver de dividendos, você vai retirar os 10 mil reais que você queria e os outros 5 mil continua investindo para essa bola de neve continuar aumentando. O mais importante de tudo é que você não deve parar de trabalhar depois que atingir a liberdade financeira se você ainda for novo. E por que isso? O ser humano ele é movido por objetivos. A depressão ela é uma doença muito triste, muitas pessoas se matam, vivem a vida inteira à base de remédios, dificuldade, traz tristeza para toda a família e um dos principais motivos da depressão é a falta de objetivo. Muitas pessoas que ficam ricas cedo, elas resolvem se aposentar e elas ficam sem nenhum objetivo, elas não têm mais nada para fazer na vida, elas já aproveitaram e viajaram bastante e depois disso elas ficam simplesmente perdidas e não sabem o que fazer, ficam sem objetivo nenhum. E é aí que muitas pessoas acabam ficando infelizes por não ter mais objetivos. Então, depois que você atinge a liberdade financeira, faça objetivos novos, não para de trabalhar se você for novo. Se você já for alguém de mais idade, tudo bem, porque é bom descansar também, aproveitar a vida. Mas se você ainda é novo, tem muitos anos pela frente e você vai acabar se perdendo sem nenhum objetivo para a tua vida. Não pare tudo para ficar sem fazer nada. Isso pode ser a pior coisa que você pode fazer da sua vida. Então, pessoal, eu peço de novo para
vocês curtir esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode ajudar muitas pessoas e assim o YouTube vai entender que esse vídeo então é bom e vai mandar para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!